Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o advogado Frederico Wassef, mais 4 investigados prestam depoimento no caso das joias à Polícia Federal hoje. Logo mais, a partir das 11 horas da manhã, todos serão ouvidos de forma simultânea e em salas separadas sobre a negociação de presentes recebidos pelo ex-presidente de autoridades da Arábia Saudita. Entre eles, um relógio Rolex, dado a Jair Bolsonaro em 2019 e que chegou a ser vendido nos Estados Unidos e recomprado por Frederico Wassef após a decisão do Tribunal de Contas da União que determinou a devolução das peças. No começo do ano, o TCU entendeu que o item e outros, inclusive que estavam em poder do ex-presidente, não poderiam ter sido lançados no acervo privado dele por não serem classificados como personalíssimos, né? Esses itens todos. Também nessa quinta-feira, Bolsonaro será questionado sobre o caso dos empresários que discutiram no WhatsApp um suposto golpe de Estado se Lula vencesse a eleição. A gente tem mais informações sobre tudo isso ao vivo agora, direto de Brasília, com ele, João Pedro Melo. Bom dia, JP. Nessa questão do depoimento, porque ele estava marcado inicialmente para as 2 horas da tarde, mas foi alterado para as 11 horas da manhã. Qual que é o objetivo dessa alteração? De fato, dar um tempo maior para que essas pessoas prestem depoimento. Se começasse às 2 horas, provavelmente a Polícia Federal teria que interromper esse depoimento ali por volta das 7 horas da noite para recomeçar em um outro dia. Então a ideia agora é começar às 11 horas, fazer um depoimento que será longo, todas essas pessoas prestando ali esclarecimentos ao mesmo tempo, destacando aí o que cada um teve de participação nesse ponto, da venda das joias que foram dadas aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou dos presentes, né, se a gente pode dizer assim, que foram dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Itens que não são considerados personalíssimos e que tiveram também essa questão de devolução pedida pelo Tribunal de Contas da União. O principal ponto é esse relógio Rolex, que teria sido vendido no ano passado e que foi recomprado por Frederico Wassef. Inclusive, um ponto que a Polícia Federal vai perguntar é a respeito do valor desse Rolex, porque inicialmente ele foi vendido por um preço e depois recomprado por um preço maior, né? Ou seja, mais caro do que tinha sido vendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda também há a expectativa de que se esclareça a participação de Lorena Cid, general Lorena Cid, pai de Mauro Cid, além, obviamente, de quem articulou esse esquema, de quem, de fato, teria aí negociado a venda desses presentes. Então, esse é o ponto que está sendo investigado, é um ponto que será bastante explorado pela Polícia Federal, mas, obviamente, os investigadores também não deixarão de lado a questão do possível golpe de Estado que estava sendo articulado. Há a expectativa de que os investigadores perguntem sobre essas mensagens que foram trocadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com empresários e que ele, inclusive, já assumiu ter conseguido ou ter enviado essas mensagens, né? Ele disse que enviou, e daí qual o problema? Então hoje ele terá que explicar qual de fato é a situação aos investigadores da Polícia Federal. E aí tem um outro ponto que está sendo discutido também aqui na capital do país. Qual que é esse outro ponto? O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, está avaliando que o plenário do Supremo Tribunal Federal deve em algum momento decidir sobre o foro privilegiado de Jair Bolsonaro. Ele não é mais presidente da República, portanto não tem foro privilegiado. Em entrevista ao portal Metrópolis, o PGR sustentou o seguinte, que uma eventual decisão do STF poderá levar os casos que envolvem o ex-presidente à primeira instância, inclusive com anulação de provas. Ele ainda fez uma comparação com a Operação Lava Jato, a gente vai ver agora. Essa posição é institucional, ela é manifestada, nós respeitamos. Em algum momento, eventual arguição de incompetência da Suprema Corte pela ausência de prerrogativa do foro será levado ao julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e então o Supremo Tribunal Federal poderá decidir se existe ou não foro e se existe foro, os atos praticados podem ser, nesse aspecto específico, considerados válidos, ou o Supremo pode dizer que não existe foro, os atos, em tese, teriam sido praticados por um juiz incompetente, e nesse aspecto o Supremo também poderia invalidar todos os atos praticados, como fez no caso da Lava Jato, onde o juiz Sérgio Moro foi tido como impedido, suspeito, e com isso invalidar todos os atos.
Aí então a gente cai nessa questão do depoimento de hoje. Expectativa de ser um depoimento longo mesmo, né? Começando às 11 horas da manhã, todas as pessoas esclarecendo a participação que tiveram aí nessas questões. Quem vai prestar depoimento hoje? Ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, Frederico Assef, advogado de Bolsonaro e também de alguns dos familiares, Fábio Van Garten, que é ex-chefe de comunicação do governo Bolsonaro, Marcelo Câmara, assessor especial de Bolsonaro, e também Osmar Crivellati, que ficou na ajudância de ordens depois da saída de Cid. Ainda sobre depoimentos, tem a expectativa de que um deles aconteça aí na cidade de São Paulo. Até agora o nome de Fábio Van Garten é citado como uma pessoa que vai prestar depoimento em São Paulo, não virá aqui para a sede da Polícia Federal em Brasília. Ô, João Pedro, antes de mais nada, bom dia, Carla Bigato. Bom dia, gente. Sheila, parabéns. Bom dia, obrigada, Eu cara. tirei as mãos do volante naquela hora que você falou, mas tudo bem. Não pode. Né? Não pode, desculpa. Por isso demorou, né? É. Deu ruim? Não deu. Bom, Tá. o que é uma multa a mais pra quem, né? Não tem nenhuma, tá? Sei. Não tenho mesmo. Ô, João Pedro, volta. Foco. Foco. Ô, JP, Sim, primeiro, pois não. duas perguntas. Primeira, o Mauro Cid prestou um depoimento de 10 horas à Polícia Federal nessa semana. Os demais depoentes de hoje não tiveram acesso a esse depoimento, né? Eles não sabem aquilo que foi dito, ou seja, fica mais complicado você combinar uma versão. E segunda pergunta, esse depoimento não estará circunspecto à questão dos relógios e das joias? Também os atos golpistas entram na pauta de hoje? É isso, Megali. Duas perguntas que têm uma resposta que não é a resposta certa inicialmente. Primeiro, com relação ao depoimento de Mauro Cid. A gente da imprensa não teve acesso e eles disseram que a defesa também não teve acesso a esse depoimento, ou seja, as defesas dos outros investigados. Então, a ideia é de que essas pessoas não possam combinar uma versão. E exatamente por isso eles estão sendo ouvidos ao mesmo tempo, né? Ou serão ouvidos ao mesmo tempo às 11 horas da manhã. Essa é a ideia, exatamente para que não vaze nenhuma informação e para que se possa fazer aquela espécie de acareação sem precisar colocar as pessoas cara a cara. Aquilo que a gente já vem falando há algum tempo aqui na programação. Sobre a segunda pergunta, não vai ser restrito a questão dos presentes, a questão das joias, a ideia é de que se fale também sobre esses atos do dia 8. E aí vai entrar aquela questão da troca de mensagens do ex-presidente Jair Bolsonaro com os empresários, em que ele divulga informações falsas sobre as urnas eletrônicas e pede para que esses empresários compartilhem ao máximo. E aí, esse ponto é interessante a gente citar, porque há uma espécie de confissão do ex-presidente, porque ele falou, enviei mesmo essas mensagens, qual o problema? Posso enviar a mensagem do meu celular pessoal a qualquer momento. Essa foi a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje, a Polícia Federal quer explicações sobre isso, porque a partir do momento que você tem um cargo público, que você é chefe da nação, há um certo cuidado com relação a essa divulgação de informações que não são verdadeiras. E, obviamente, há um certo cuidado em qualquer momento com essa divulgação de informações que não são verdadeiras. Então, esse é o ponto que a Polícia Federal está investigando, além, obviamente, da venda desses presentes que foram dados a ele no ano passado.